César Leal, Walter. Nesse vídeo vamos falar sobre Stan Lee. Mas o Stan Lee, na verdade, ele descobriu de repente uma fórmula pela qual os super-heróis existem até hoje. Ou pelo menos não foram enterrados na década de 60 e reinventados algum tempo depois. Ele percebeu que aproximaria o leitor, primeiro, se os personagens falassem de uma forma mais real. Continuava sendo pessoas de mais de 40 escrevendo como eles deveriam falar, ou até como os adolescentes deveriam falar. Mas tinha uma preocupação de tentar, ou pelo menos tentar, uma linguagem mais natural. Soar mais natural. E você tinha aquela coisa, você tinha o super-homem, ele aparecia, olha ali um crime, tome seu guarda, aqui estão esses bandidos, não quero agradecimentos, para o alto e avante. Aí você tinha uma Lanterna Verde, os bandidos, tome seu guarda, não quero agradecimentos, com licença. Todos eles falavam igual. Todos falavam exatamente igual. Eles tinham o mesmo comportamento. Eles tinham o mesmo comportamento. Como eu falei, se você substituísse um personagem por outro, não fazia muito contexto. Assim, eu entendi o que você quis dizer agora. A história... Não tinha distinção, era uma entidade que era universal para todos. A história não ia fazer sentido pelo seguinte, o Lanterna Verde ou o Flash sentir efeitos da Kryptonita não teria sentido. Sim. Mas tirando essas coisas específicas, os detalhes, o esqueleto era sempre o mesmo. E o Stan Lee teve essa sacada. Diz a lenda, ninguém sabe exatamente em que ponto isso foi real. O publisher da Marvel, o dono, né, olha, tava num jogo de golfe com um cara que era responsável pela DC, e assim o cara comentou aqui, a Liga da Justiça tá vendendo horrores. Ele virou, Stan Lee, faz uma liga aí. Faz aí um grupo de super-heróis que é isso que tá vendendo horrores. E o Stan Lee, na verdade, ele tava pra cair fora. Ele tava pra botar o pé na estrada e... Vou mandar isso tudo aqui pra... Vou fazer outra coisa da chapéu vida. E fazer outra coisa da vida. Ele achava que o que ele fazia era muito aquém. Ele mesmo tinha uma visão um tanto quanto negativa dos quadrinhos. Certo. Porque o mundo tinha essa visão. Então assim, eu sou escritor de quadrinhos, ele não se sentia bem. Ele não tinha orgulho de ser. Não, tanto que assim, o nome dele não é Stan Lee, é Stanley Larry Lieber. Ele deixou esse nome quando ele escrevesse um livro. Ele falou, vou botar meu nome como autor pra não ficar associado. Eu boto Stan Lee, passou a ser o nome dele, né? Então assim, ele recebeu lá aquela situação. A missão. Cria um supergrupo. Um supergrupo. E ele já estava de saco cheio de tudo aquilo. Disse que a esposa dele que virou pra ele e disse, olha, você não tá de saco cheio, você não tá querendo jogar tudo pro alto. Faça como você acha que deve fazer. Não faça o que eles estão. Essa fórmula que tá vindo. Faça como você acha que deve fazer. O máximo que pode acontecer é o quê? Não gostarem, questionarem, não sei o quê. Te demitirem e tal, beleza. Então assim, não é isso que você quer de qualquer jeito? Vai lá e faça. E aí veio o Quarteto Fantástico. Ele junto com o Kirby, né? Tava trabalhando na Marvel, desenvolvendo a ideia. Existe uma sinergia, e eu vou, acho que frisar isso várias vezes aqui. Stan Lee é um criador, é a mola, mas assim, é a sinergia que funciona. Eu não sei se Stan Lee sem o Kirby, ou sem algum dos outros grandes nomes que ajudaram ele, se teria funcionado, entendeu? O Quarteto Fantástico com uma outra pessoa como co-criador, talvez não funcionasse do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu digo que o Kirby, se ele tivesse sido co-criador do Homem-Aranha, como era planejado, o Homem-Aranha não teria saído do jeito que deveria, né? Bom, vamos jogar os super-heróis. Primeira coisa que ele fez, não tem identidade secreta. Mudou, né? Não tem máscara, não tem identidade secreta. Eles não são vendedores de uma loja de cosméticos que viram Quarteto Fantástico. Não, eles são Quarteto Fantástico. A vida deles é ser o Quarteto Fantástico. No início, quando você lê a primeira história, você ainda sente uma coisa assim, todo mundo escondido, ninguém sabe. Mas isso foi jogado de lado logo depois. E ele lançou aquele negócio e a coisa deu certo. Concomitantemente, você tinha a Amazing Fantasy, que era uma revista que ia sair o número 15, ia ser o último, ia ser finalizada a revista. E assim, poxa, o que a gente joga aí? O Stan Lee já tinha tido uma ideia de um garoto com poderes de aranha, e já tinham vetado essa ideia. Mas ele tava naquela vibe, faz o que eu vou fazer, o que eu quero, se me mandarem embora, pra mim é lucro. Então ele jogou o Homem-Aranha ali na Amazing Fantasy. O Kirby ia ser o cara criador do visual, mas assim, o Lee achou que o Homem-Aranha dele era muito fortão. Muito fortão, não era o que ele queria. Ele queria o loser do loser do loser. Ele queria um molequinho. E o Dítico tava mais dentro dessa pegada mesmo. E deu certo. Você tinha o Hulk, que era o quê? A ideia do Mr. Jekyll e Hyde. Sim. Deu certo. Então assim, a coisa toda começou a dar certo. Mas não é exatamente porque os personagens eram determinantes.
Era a forma que eles eram apresentados. Eles tinham problemas. O Tocha Humana podia ter poderes e tudo, mas ele tinha problema para manter a namorada dele que não gostava do que ele fazia, e o Aranha com aquela coisa de, poxa, meu tio morreu por minha causa, é por isso que eu sou Homem-Aranha, não é porque eu tenho esses poderes de ser super-herói, é bom e é o certo e é o que espero. Não. E até um diferencial do Aranha, né? Porque assim, por exemplo, no Batman é a vingança, e em muitas outras o que move é a vingança. O Homem-Aranha inicialmente foi a vingança, mas depois se tornou um remorso. Se tornou um remorso e se tornou uma necessidade. Eu tenho uma teoria sobre isso, é muito mais fácil você... Os vilões são mais importantes numa história do que os heróis. Você já me disse. Né? Porque assim, você criar um herói é fácil. A vingança funciona, se você botar 30 mil vezes, ela vai funcionar. Uhum. Se você botar aquela coisa de que eu tenho um poder, eu tenho um nível Superman, um nível Lanterna, e eu sou bom porque ser bom é bom, funciona. Ninguém vai questionar com você que ser bom não é bom. Mas você dizer por que aquele vilão, e você num quadrinho de super-herói, o Batman vai aparecer todo mês, mas se o Coringa aparecer todo mês na revista, começa a cansar. Você tem que ter vários vilões. O vilão tem um motivo pra aparecer em Gotham City pela 1059ª vez e tomar um cacete do Batman de novo, é mais difícil disso ficar crível. Então, assim, a matéria-prima de vilão é muito mais importante do que a matéria-prima de super-herói. Eu tenho a quantidade tem até pela quantidade. O cara tem que ter um panteão de inimigos, ou intercambiar ali, né? Olha, ou ser presta seu, entendeu? Pra funcionar, enquanto o herói é sempre o mesmo. Voltando ao ponto, que já estou divagando de novo. O Stan Lee percebeu essa coisa, né? Então, assim, o Quarteto Fantástico, o Reed Richards fala como um cientista, ou como a visão do Lee Kirby, que um cientista deveria falar na década de 60. O Tocha Humana como um adolescente, de novo, dessa forma. A Sue Richards como uma moça casadoira, que ela não era casada ainda, né? Pretendente a dona de casa, mas também é super-heroína. O Coisa que, na verdade, o Coisa é o Jack Kirby. O charuto, a questão de ser brigão, tudo é o Jack Kirby. Cada um fala de um jeito. Se você pegar o Quarteto Fantástico, eles não falam da mesma forma igualitária do que as histórias da Liga da Justiça, em que todos falavam da mesma forma. E essa coisa dos problemas. O Peter Parker não tinha dinheiro, eu não tenho grana. E minha tia tá de novo doente, e eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar esse dinheiro, porque eu tenho que comprar remédio. A sacada do fotógrafo para se autofotografar. O super-homem não tinha esse problema. Ele tinha o seu emprego e ele não tinha uma tia doente que precisava comprar remédio. Nenhum herói tinha essas necessidades. E o Stan Lee, na verdade, que meio que incorporou isso com a ajuda de sinergia de cada um dos seus parceiros na época. E ele começou a estabelecer o que eu chamo de... o mundo chama de método Marvel, né? É aquela coisa de produção em massa. O Lee escrevia todos os roteiros de todas as histórias que saíam ali, que não eram tantas assim. Eles eram distribuídos, na verdade, nos Estados Unidos pela DC. E a DC tinha, você tem um número máximo de revistas que você pode lançar por mês. A Marvel era distribuída pela DC? Pela DC, pela distribuidora da DC. Eles eram até bonzinhos, né? Eles podiam... Bonzinhos. Não, mas eles podiam matar o concorrente dele numa tacada só. Mas matava. Eu posso lançar quantas revistas eu quiser. Super-Homem, Flash, Lanterna, você só pode Liga, você só pode 5 por mês. Ah, mas é que eu quero lançar o Hulk, então mata uma dessas revistas aí. Tira uma delas para lançar essa. Você tinha esse esquema e o Lee percebeu isso. Então, poxa, eu vou determinar o método Marvel. Todas as histórias sou eu que faço. De novo, um parêntese aqui. Stan Lee revolucionou muita coisa. Mas os roteiros também não são nenhuma coisa de outro mundo. Não. A Marvel começou, e não tinha como começar, porque ela começou a se desenvolver e a modificar aos pouquinhos. Muito naquela coisa do vilão do mês. Hoje vai ser o Dr. Destino. E o Lee tinha uma predileção grande pelo Dr. Destino, que era um vilão muito fácil de você desenvolver. Você quer o quê? Eu quero dominar o mundo. E isso não fica ridículo eu falar em voz alta, porque eu já sou soberano de uma... Já é um rei, né? Eu já sou um soberano aqui de uma nação. Eu tenho poderes científicos e místicos. E eu quero dominar o resto do mundo inteiro. Então, assim, funciona. Nunca vai preso, por quê? Porque ele tem a imunidade diplomática. Então, assim, você não precisa explicar como foi que ele fugiu da cadeia. Uhum. Então, ele era muito fácil para o Stan Lee, né, movimentar, usar várias vezes, sempre que precisasse. Sem precisar. Não, peraí, Dr. Octopus. Mas o Dr. Octopus não foi preso na última história do Homem-Aranha? O que foi que aconteceu? Por que ele não está na cadeia? Não precisa disso.
isso. Ele não precisa nem lembrar o que aconteceu com o Dr. Destino antes para poder usar ele agora. Basta ele aparecer. Então, assim, isso tudo foi funcionando. E foi funcionando. E esse método Marvel que ele fazia era o seguinte, olha, na história do Homem-Aranha hoje, ele vai enfrentar o Abutre, a tia dele está doente no hospital porque teve um ataque do coração, de novo. E então ele precisa sair para enfrentar o Abutre. E ele precisa fazer isso ainda em tempo de voltar no hospital para poder assinar uma declaração de permissão da tia para poder fazer uma operação. E nesse meio tempo, às vezes ele dizia como o Homem-Aranha iria derrotar o bandido, às vezes ele nem dizia nada. Ele disse, olha, pronto, o roteiro é esse. As cenas de luta você inventa. Não só as cenas de luta, como toda a dinâmica. As transições. Tudo era o cara que desenhava. Voltava para a mão de Stan Lee. Pronto, agora eu vou escrever o diálogo. Ele escrevia o diálogo. As coisas funcionavam do jeito que ele dizia. E assim, o Kirby ajudava em muita coisa, especificamente o Kirby, que foi um grande nome na Marvel, né? E muita coisa o Kirby fazia e o Stan Lee, poxa, isso não estava na ideia original. Mas, poxa, funciona, beleza, fica aqui. Então existe uma sinergia. Eu não acho que o Kirby, que o Dítico, que o Romita iriam revolucionar os quadrinhos de super-heróis sem o Stan Lee. Mas o Stan Lee sem esse tipo de nível de gente de qualidade trabalhando para ele, também seria o que ele foi nos anos anteriores. Mais do mesmo. Então toda essa coisa acabou funcionando. Os quadrinhos Marvel começaram a pipocar e começaram a modificar a forma que se via em quadrinhos. Com o tempo, até a DC Comics passou a fazer essa mesma fórmula. Porque ela não poderia continuar com o Batman, que tem uma noiva, que não sabe que ele é o Batman, e que assim, tudo termina do mesmo jeito. Ó, salvei você, quem me salvou foi o Batman, que lindo, ó, beijo de boa noite, tchau e benção. Eles começaram a perceber que eles iam perder, e durante muito tempo a DC foi ficando atrás, até aceitar essa situação e mudar o seu status quo. Mesmo, né? Perceber. Porque se via os quadrinhos como coisa de criança. O Lee teve essa sacada. E ao mesmo tempo, o Lee sempre foi um cara de autopromoção. Ele tinha a coluna que ele escrevia nas revistas, chamam Stanley Soapbox, né? Caixa de sabão, porque era comum naquela época alguém ia fazer um comício, fazer uma coisa, pegar uma caixa de sabão, botar no chão, subir para ficar mais alto e falar e declamar, e de repente as pessoas... Subir no caixote, né? Você vê que a vida sem televisão era terrível, né? Você não tinha... Você parava na rua para escutar o cara em cima do caixote. Ele tinha a coluna dele, ele começou a ver que, poxa, tratar o leitor, que é uma criança, como alguém inteligente, vai me dar dividendos, não como retardado que lê as histórias e que vai aceitar que o super-homem sempre vai ser mais esperto e vai dar uma piscadinha para ele no final da revista. Ele começou a tratar, a falar com o leitor. Ele criou um clube para as pessoas se sentirem parte de alguma coisa. Isso tudo foi o quê? Foi grandes sacadas comerciais. E funcionou. E ele sempre como aquela figura máxima. Ele gravou um disco. E ideias originais dele mesmo. Ele gravou um disco para o pessoal que era do clube da Marvel. Na época. Pegou todo mundo. Cantando ele? Não, ele pegou todo mundo da redação. Bora ali! E aí começou a gravar, um falava merda. Batendo papo. Um falava merda, não sei o quê. Tanto que o Dítico... Não, o que é genial, porque aí você traz... Seria um YouTube da época, né? Exatamente. Você tá dentro, eu tô dentro da redação. É assim que... A ideia era trazer o personagem, o leitor para dentro da redação e fazer eles serem incríveis e reais para quem tava do outro lado. Sou íntimo Tanto que o Dítico, ele não era da personalidade dele, ele não foi. Gravação do disco. Na gravação do disco ele não foi. Mas assim, o Lee também não cortava barato. Ele disse, cadê o Dítico? Pularam pela janela. Poxa, às vezes eu acho que esse cara é realmente o Homem-Aranha. Ele fazia sempre tinha uma gracinha pra fazer. O Stan Lee sempre foi um homem da firula. Ele sempre foi muito bom nessa coisa da firula. E a Marvel mudou a forma, mudou esse conceito. Por isso que eu digo, e como eu disse, eu ia frisar isso muito, essa sinergia funcionou. E talvez os quadrinhos de super-heróis não existissem hoje da forma que é hoje sem o Stan Lee. E essa foi a grande sacada dele, foi o grande, digamos, coisa ímpar que ele colocou. Transformar os quadrinhos em algo viável, em uma grande aventura, em uma grande diversão. Botando o nome dele, é sempre Stan Lee, não sei o que. Daqui a pouco, com o tempo, ele começou a não escrever alguns títulos, né? Mas sempre Stan Lee apresenta, como se ele estivesse sempre presente ali. E ele tinha uma personalidade altamente... Se transformou num marketing da empresa, né? O nome Stan Lee. E assim, ele se vendia muito bem. E era um cara que fala muito de expansivo, não sei o quê. E isso, na verdade, acabava jogando um pouco de sombra na outra parte da sinergia.
Stan Lee sempre deixou claro que eu sempre fiz questão de frisar que é uma parceria, é uma cocriação. Não vou questionar isso. Mas a própria presença dele ofuscava quem estava por perto. Eclipsava quem estava perto, não tinha jeito. Tem uma das razões pela qual o Kirby teve um problema com o Stan Lee, foi exatamente uma questão de um repórter que foi lá e eles estavam discutindo uma coisa na revista do Quarteto Fantástico. E o Lee estava passando esse método Marvel. Olha, o Quarteto Fantástico vai aparecer e tal. O Kirby anotando e olhando e tal. Parecia o quê? Parecia um pau mandado, um cara nada. E o repórter que escreveu a matéria deixou claro que foi o que ele viu. E o Kirby nunca perdoou o Lee por não ter questionado. Não é bem assim. Por um lado, é horrível você ser um criador, você ser o co-criador da coisa e ser tratado como um boy, né? Como um step, como a terceira roda do negócio. Mas por outro, você para pensar. A Marvel vem de vendas. E a verdade é, ninguém faz de super-herói porque é bonito ser super-herói. É porque você quer vender. Sai uma reportagem. Isso vai alavancar vendas, vai alavancar visão de pessoas com relação aos quadrinhos Marvel. Você vai questionar e dizer, você tá errado. Não é bem assim não, o Kirby não é isso aí que você tá botando não. E o Lee também não estava muito preocupado Não estava preocupado, né? E na verdade mesmo que ele tivesse, ele não teria feito isso. E isso na verdade foi acabando quebrando alguns pontos dessa sinergia, né? O Dítico, o Kirby, eles acabaram se afastando. E na verdade isso já vinha de uma época que você já tinha outros nomes aparecendo.